Olá pessoal, esta noite nós vamos embarcar juntos em uma jornada diferente, uma daquelas que fazem você questionar não só o universo lá fora, mas também o seu próprio lugar nele. Imagine, você está relaxando no sofá, talvez com um cobertor, o barulho daquela chuva constante batendo no telhado. De repente, os noticiários começam a falar sobre um sinal vindo do espaço profundo. Sim, exatamente como nos filmes, só que, surpresa, desta vez é real. Os telescópios mais avançados do planeta captaram algo. Uma sequência de pulsos eletromagnéticos que não seguem nenhum padrão conhecido, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse batendo a porta cósmica. Você, claro, finge que não está preocupado, mas por dentro pensa, ótimo, isso vai dar um ótimo tema para a próxima rodada de memes na internet, porque a humanidade é assim, pânico e piadas andam de mãos dadas. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E comenta de onde você está assistindo e qual a sua hora local, porque é sempre curioso imaginar que estamos todos olhando para o mesmo céu, mesmo de lugares tão distantes. Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você ouve a notícia, no começo, pensa que é só mais um daqueles fenômenos espaciais estranhos que ninguém entende completamente. Afinal, já descobrimos milhares de exoplanetas, nebulosas gigantescas e buracos negros que devoram estrelas inteiras. Mas dessa vez há algo diferente. O sinal é contínuo, repetitivo, e vem de um ponto específico no espaço, a cerca de 1,2 bilhões de quilômetros da Terra. Para contextualizar, isso é mais ou menos a distância entre Saturno e o nosso planeta. Em termos cósmicos, é logo ali na esquina. Os astrônomos tentam manter a calma, mas cada detalhe que chega só aumenta a estranheza. Não é uma explosão de rádio comum, nem o rastro de um cometa. A frequência oscila num padrão muito próximo daquilo que, aqui na Terra, usamos em transmissões de dados. Isso faz os fóruns de ciência pegarem fogo. Uns dizem que é prova de vida inteligente, outros defendem que são apenas pulsares fazendo coisas que pulsares fazem, e, claro, há quem ache que isso é só a NASA tentando ganhar visualizações. Enquanto você acompanha as atualizações no celular, sente aquela mistura de fascínio e desconforto. É engraçado como algo tão distante pode parecer tão pessoal. É quase como se o universo tivesse decidido enviar uma notificação diretamente para a humanidade, e nós, como sempre, estamos respondendo com um sonoro, quem tá aí? Mas a verdadeira virada acontece 3 dias depois. O sinal para de repente, como se tivesse sido desligado. E então os telescópios detectam um objeto. Pequeno demais para ser um planeta, grande demais para ser um simples pedaço de rocha. E, o mais perturbador, ele está vindo na nossa direção. A primeira reação global? Negação, claro. Redes sociais cheias de piadas. 2025 finalmente desbloqueou o modo DLC Apocalipse. Alguém comenta. Outro usuário posta uma foto do objeto pixelada e escreve: olha lá, o Uber do E atrasou de novo. Mas, entre os memes e a euforia, você percebe que a cobertura científica está ficando cada vez mais séria. Os dados preliminares mostram que o objeto viaja a uma velocidade absurda, 67 mil km por hora. Isso é quase o dobro da velocidade de rotação da Terra. Bom, vamos dizer que se você estivesse tentando alcançá-lo de carro, teria que ultrapassar o limite de velocidade em vários países, ao mesmo tempo. E aqui vai a primeira teoria científica da noite. Alguns astrofísicos sugerem que isso pode ser um fragmento de um núcleo cometário, expulso de uma estrela morta há bilhões de anos. Isso explicaria a velocidade e o comportamento incomum. Porém, um grupo da Universidade de Kyoto discorda completamente. Eles apontam que o formato do objeto, baseado nos primeiros dados de reflexão, é hexagonal. E, até onde sabemos, a natureza adora formas esféricas e irregulares, mas hexágonos gigantes no espaço? Isso não acontece todo dia. Historiadores, claro, entram no debate também. Alguns dizem que a humanidade já registrou fenômenos semelhantes há séculos,
citando relatos de 1561 sobre objetos voadores estranhos no céu de Nuremberg, na Alemanha. Outros defendem que essas histórias antigas são, basicamente, uma mistura de imaginação e fumaça de fornalhas. Historiadores discutem se isso era mesmo um fenômeno astronômico ou apenas paranoia medieval. Enquanto isso, você percebe um detalhe curioso: não importa se são cientistas, religiosos, conspiracionistas ou tiktokers, todos têm algo a dizer sobre o que está vindo. Você abre o Twitter e vê hashtags como hashtag Vem Cometa, hashtag Fim dos Tempos e, claro, hashtag #EtsEntreNós. Um astrônomo sério, ao vivo na TV, diz que é cedo demais para tirar conclusões. 3 minutos depois, alguém recorta esse trecho e adiciona uma música dramática no TikTok, com a legenda: ele sabe de algo que nós não sabemos. E, no meio desse caos digital, você não consegue evitar um pensamento: e se não for nada disso? Afinal, se fosse apenas uma rocha espacial, por que esse sinal eletromagnético tão bem definido? E se fosse tecnologia alienígena, por que desligar o sinal justo quando fomos capazes de detectá-lo? Isso cheira a enredo de filme, daqueles que começam tranquilos e terminam com a gente torcendo para Bruce Willis aparecer com uma broca gigante. Naquela noite, você sai para o quintal, olha para o céu e sente aquele peso familiar. A estranheza de estar em um planeta tão pequeno, girando silenciosamente em meio a bilhões de corpos celestes. O ar está fresco, a lua parece te observar com um certo sarcasmo, e as estrelas continuam brilhando como se nada estivesse acontecendo. Mas você sabe, algo está vindo, algo que pode mudar tudo. E, pela primeira vez, você percebe o silêncio entre os sons do mundo. É como se a própria Terra tivesse prendido a respiração, esperando. A manhã seguinte começa com uma avalanche de notificações. Seu celular vibra sem parar, como se tivesse desenvolvido consciência própria e decidido entrar em modo pânico. Aparentemente, o sinal misterioso é agora o menor dos problemas. Os astrônomos confirmaram oficialmente que o objeto está se aproximando, e rápido. Não estamos falando de chegar em alguns séculos ou milhares de anos, como aqueles asteroides que normalmente ignoramos. Estamos falando de semanas. Você sente um arrepio só de pensar nisso. Ao ligar a TV, um repórter tenta manter a expressão calma, mas a testa suada denuncia o contrário. Ainda não há motivo para pânico, ele diz, enquanto uma imagem ampliada do objeto aparece ao fundo. É uma foto em preto e branco, borrada, mas suficiente para perceber algo estranho. Ele não gira como um asteroide comum. Em vez disso, parece oscilar, como se estivesse ajustando sua própria rota. Você se pega pensando: tá, e quem exatamente colocou um GPS nesse troço? Enquanto isso, cientistas do mundo inteiro entram em transmissão ao vivo, tentando explicar a situação. Aparentemente, a trajetória do objeto é instável, mas não completamente aleatória. Um astrofísico japonês, com cara de quem não dorme há dias, sugere que o comportamento lembra o de uma sonda autônoma tentando corrigir o próprio curso. Outro cientista, da Agência Espacial Europeia, discorda com veemência. Isso é apenas efeito da gravidade dos planetas vizinhos, ele diz, com aquela entonação de por favor, não criem pânico coletivo. Soiler, não funciona. Nas redes sociais, a hashtag Missão Alienígena sobe para os trending topics. Alguns influencers já vendem camisetas com a frase "fui abduzido e tudo que ganhei foi essa camiseta". Outros produzem lives de 12 horas prometendo provas secretas de que os governos sabem mais do que estão revelando. Você, por outro lado, só quer um café forte. No meio desse caos, um artigo começa a circular entre fóruns especializados. Ele menciona um detalhe que ninguém parece estar comentando na TV: o objeto reflete muito mais luz do que deveria. Isso pode significar duas coisas: ou sua superfície é feita de um material extremamente liso e reflexivo, ou ele é artificial. Esse é o momento em que o café quase cai da sua mão. De repente, o debate se intensifica. O Instituto Max Planck, na Alemanha, publica um relatório dizendo que, baseado na curva de luz, o objeto tem cerca de 250 metros de largura e um formato irregular,
mas com bordas surpreendentemente simétricas. Já a equipe de Harvard, liderada pelo excêntrico professor Lian Zhou, declara abertamente: não há nenhuma formação natural conhecida com essas características. É plausível que estejamos lidando com tecnologia extraterrestre. Historiadores entram no jogo, de novo. Eles relembram a famosa história do Wow Signal de 1977, aquele sinal de rádio enigmático que ninguém nunca conseguiu explicar. Historiadores discutem se o fenômeno de 77 foi uma mensagem alienígena ou apenas interferência de um satélite militar secreto. Agora, com esse novo objeto, tudo volta à tona, e se o Wow foi só o prelúdio? Enquanto você processa essas informações, uma curiosidade inesperada surge. Sabia que, na década de 1960, um grupo de engenheiros chegou a propor a ideia de construir falsos asteroides para espionar outros países? Chamavam isso de Projeto Hermes, e a ideia era tão absurda que foi abandonada. Mas agora você se pergunta: e se alguém, em algum lugar, realmente fez isso, só que em escala cósmica? À medida que as horas passam, mais dados chegam. O objeto está viajando a 67 mil km por hora, e se nada mudar, vai passar perigosamente perto da Terra. E perigosamente perto, no vocabulário dos astrônomos, significa cerca de 45 mil km, mais próximo que muitos satélites de comunicação. Traduzindo, se ele tiver qualquer instabilidade, a chance de impacto é real. Claro, enquanto os cientistas debatem cálculos, a internet responde com a maturidade de sempre. Finalmente, o crossover entre Interestelar e Vingadores foi confirmado, diz um tweet com mais de 100 mil curtidas. Outro viraliza com a frase: se esse negócio cair, pelo menos não vou precisar pagar o boleto do cartão esse mês. Você ri, mas é um riso nervoso. E então vem a primeira imagem colorida do objeto, captada por um telescópio orbital. É borrada, cheia de ruídos, mas ainda assim, estranha. A superfície parece metálica em alguns pontos, como se houvesse camadas sobrepostas. E, bem no centro, há algo que parece um padrão hexagonal. Isso acende mais discussões. Será que é apenas uma formação natural incomum, ou parte de uma estrutura? Uma teoria científica começa a ganhar força: a hipótese de que o objeto pode ser uma sonda interestelar antiga, enviada por uma civilização extinta. A ideia não é nova. Em 2018, o famoso físico Avi Loeb sugeriu que o Oumuamua, um objeto real que passou pelo nosso sistema solar, poderia ter sido tecnologia alienígena. Na época, a comunidade científica riu. Agora, ninguém está rindo. A tensão aumenta quando um grupo de satélites militares detecta um pulso eletromagnético fraco vindo da superfície do objeto. Ele dura apenas 0,2 segundos, mas os dados são claros. Não foi ruído, não foi interferência, foi intencional. Você respira fundo. Não é mais sobre o que está vindo. É sobre quem, ou o que, está por trás disso. E, pela primeira vez, os governos se veem obrigados a agir juntos. A ONU convoca uma reunião emergencial, algo que não acontecia desde 1962, durante a crise dos mísseis. Uma frase circula discretamente entre diplomatas: seja o que for, não temos plano B. Naquela noite, você sai para olhar o céu de novo. Sabe que não vai ver nada, o objeto ainda está longe demais para os olhos humanos, mas a sensação está lá, aquela presença silenciosa que parece te observar de volta. O vento traz um frio inesperado, e você pensa: talvez seja só coincidência. Ou talvez seja o universo, respondendo. O planeta inteiro parece ter parado para ouvir. O dia começa com manchetes explosivas: cientistas estão divididos sobre o objeto misterioso. Você desperta com a sensação de que o planeta inteiro passou a noite em discussão, e, de certa forma, passou mesmo. Nos canais de notícias, os apresentadores têm olheiras profundas e sorrisos nervosos, como se cada um deles soubesse que está participando de um capítulo da história que vai parar nos livros de ciência, se é que haverá livros depois disso. O debate é intenso: será objeto natural ou artificial? Você liga a TV e cai bem no meio de uma entrevista com dois astrofísicos que parecem estar prestes a se atacar com gráficos coloridos.
É um asteroide, um fragmento de núcleo cometário. Diz a doutora Helena Moretti, do Observatório do Chile. Isso é explicado pela mecânica celeste e pelo padrão de luz. O doutor Rafael Iga, um especialista da JAXA, rebate com um sorriso quase irônico. Mecânica celeste? Mecânica celeste não explica um objeto com padrão hexagonal perfeito. E, sinceramente, se isso for coincidência, também acredito em Papai Noel marciano. A transmissão é interrompida por um apresentador tentando acalmar os ânimos, mas a tensão atravessa a tela. Você quase sente o cheiro do nervosismo. Enquanto isso, os fóruns de ciência explodem com teorias. A NASA publica um relatório preliminar dizendo que a densidade do objeto é anômala, cerca de 3,8 gramas por centímetro cúbico, mais alta que a maioria dos asteroides conhecidos. Isso significa que, se for natural, ele provavelmente contém metais raros em grande quantidade, algo que desperta tanto a cobiça de mineradoras espaciais quanto a paranoia de quem acha que esse material pode ser combustível para tecnologia alienígena. Ah, sim, porque agora tudo envolve alienígenas. A comunidade científica se divide em 3 campos principais. O grupo naturalista defende que o objeto é um asteroide ou cometa exótico, com comportamento estranho por conta da interação gravitacional com Júpiter. O grupo artificialista aposta que se trata de uma nave, sonda ou algum tipo de tecnologia desconhecida. O grupo cético acredita que o objeto nem sequer representa risco real, dizendo que os dados são inconclusivos e que todo mundo está exagerando. Claro, os memes já tomaram partido. Uma foto do objeto pixelado viraliza com a legenda "hexágono no espaço". Confirmado, é a tampa da marmita cósmica. Mas enquanto a internet se diverte, você percebe que o clima mudou. Pela primeira vez, os governos começam a compartilhar informações secretas. Isso não acontece por boa vontade, e sim por necessidade. Cada agência espacial solta um pedaço de dado, e, quando juntam tudo, um detalhe arrepiante surge. A trajetória do objeto não é apenas estranha, ela é dinâmica. Em termos simples, ele parece reagir ao ambiente. Uma equipe do MIT apresenta um modelo matemático demonstrando que, cada vez que o objeto passa próximo de corpos massivos, como luas ou planetas, ele ajusta ligeiramente seu ângulo. Isso é impossível para qualquer asteroide conhecido, a menos que tenha algum tipo de controle interno. E então, para adicionar combustível ao incêndio, os cientistas do radiotelescópio de Arecibo liberam um novo conjunto de dados. O sinal captado na semana passada não foi único. Outros 2 pulsos eletromagnéticos foram registrados, mas em frequências diferentes, quase como se fosse uma sequência codificada. Você sente o peso dessas informações enquanto lê os comentários online. Alguém escreve: se isso for um SOS, já era. Outro rebate: e se for um convite? No meio de tanta incerteza, uma teoria científica antiga volta com força: a hipótese do Zou Galáctico. Ela sugere que civilizações avançadas poderiam estar observando a humanidade, evitando contato direto para nos estudar, como se fôssemos animais em uma reserva. A piada pronta surge sozinha: parabéns, você é oficialmente parte de um reality show intergaláctico. Historiadores, claro, entram com suas contribuições estranhas. Eles citam manuscritos antigos descrevendo estrelas que se movem contra o céu, mencionando textos do século XI encontrados na abadia de Cluny, na França. Historiadores discutem se esses registros são observações astronômicas genuínas ou apenas interpretações religiosas de fenômenos naturais. Mas, considerando o que está acontecendo, ninguém descarta mais nada. O governo norte-americano, tentando acalmar a população, divulga uma coletiva de imprensa. Um general de 4 estrelas aparece diante das câmeras, com expressão séria, e afirma: não há evidências de que o objeto represente uma ameaça imediata. Estamos monitorando tudo de perto. Tradução livre: estamos em pânico, mas tentamos parecer confiantes. Você percebe como o clima social muda em questão de horas. Bolsas de valores despencam. Companhias aéreas cancelam voos por precaução. E, em meio ao caos, um fenômeno curioso acontece:
a busca por telescópios domésticos dispara. Parece que todo mundo quer ver o visitante por conta própria. E você? Bem, você cede à curiosidade. Naquela noite, decide subir até o terraço do prédio. O céu está claro, e, embora saiba que o objeto ainda não pode ser visto a olho nu, é impossível não sentir sua presença. É como se o ar tivesse ficado mais denso, carregado de uma energia silenciosa que provoca um leve arrepio na pele. Por um momento, você fecha os olhos e tenta imaginar o que está vindo. Uma rocha fria e indiferente? Uma nave perdida vagando no espaço há milhões de anos? Ou algo vivo, consciente, talvez até curioso, olhando de volta para nós? No fundo, você sente que essa dúvida não vai te deixar dormir tão cedo. E então, como se para confirmar seus pensamentos, seu celular vibra com uma notificação urgente: nova transmissão detectada. O sinal está de volta. Só que, desta vez, ele parece responder. Você acorda no dia seguinte com aquela sensação estranha de que o planeta inteiro decidiu parar de respirar. As notícias da madrugada foram avassaladoras. Governos de todo o mundo entraram em estado de alerta global. Pela primeira vez desde que você se lembra, a sensação de fronteiras desapareceu. Países rivais, inimigos históricos e até potências que nunca trocariam uma linha de código no passado agora estão reunindo seus melhores cérebros, como se o universo tivesse dado um ultimato: ou colaboramos, ou, o bom, não há outra opção. Você liga a TV, e as imagens parecem tiradas de um filme catástrofe. Líderes mundiais reunidos em uma sessão emergencial da ONU, tradutores trabalhando freneticamente, jornalistas transmitindo ao vivo de todos os cantos do planeta. O secretário-geral, com expressão grave, declara: a situação exige resposta conjunta. Não estamos diante de uma ameaça comum. Não sabemos se o objeto representa perigo imediato, mas não podemos ignorar sua trajetória. O discurso soa reconfortante, mas, entre as linhas, há medo. Um daqueles medos que os comunicados oficiais tentam esconder e falham miseravelmente. As redes sociais reagem da única forma que sabem, com memes, teorias malucas e caos organizado. Um vídeo viral mostra um tutorial para construir seu próprio abrigo subterrâneo usando apenas caixas de pizza, fita adesiva e fé. Outro sugere que é hora de mandar um e-mail para os aliens pedindo mais prazo para os boletos. Você ri, mas é um riso nervoso, uma forma de enganar o cérebro para não pensar no óbvio. Enquanto isso, o noticiário destaca que o Comando Espacial Conjunto, uma força recém-criada, já começou a operar. É uma colaboração inédita entre NASA, ESA, JAXA, Roscosmos e CNSA, além de algumas agências privadas de exploração espacial. Eles compartilham dados em tempo real, analisando cada nuance do objeto: velocidade, massa, composição, rota, principalmente, comportamento. E é aí que a história fica ainda mais estranha. O mais recente relatório do Observatório ALMA, no Chile, revela que o objeto não segue apenas uma trajetória. Ele oscila em microajustes, como se estivesse constantemente recalculando seu caminho. Os astrofísicos comparam o padrão ao funcionamento de um drone, usando propulsão mínima para manter estabilidade. Só que ninguém consegue explicar de onde vem essa energia. Um grupo de engenheiros do CERN, na Suíça, propõe uma teoria ousada. Talvez o objeto esteja aproveitando ondas gravitacionais para alterar sua rota, uma tecnologia que nós, aqui na Terra, só conseguimos teorizar. Você se lembra de quando ouviu falar disso pela primeira vez? Em 2015, os cientistas do LIGO confirmaram a existência dessas ondas, pequenas distorções no tecido do espaço-tempo. Agora, alguém, ou alguma coisa, pode estar surfando nelas. Enquanto você tenta digerir essa ideia, surge uma curiosidade inesperada. Sabia que, na década de 1970, um engenheiro da NASA chamado Geoffrey Flandro descobriu uma janela cósmica que permite saltos interestelares com mínimo consumo de combustível? Ele percebeu que, a cada 176 anos, os planetas gigantes se alinham de tal forma que uma nave pode pegar carona na gravidade deles e cruzar o sistema solar inteiro. É exatamente isso que permitiu as sondas Voyager chegarem tão longe. Agora,
Cientistas discutem se o objeto misterioso também está usando esse atalho cósmico. Enquanto especialistas tentam parecer racionais, os governos não têm esse luxo. Agências militares aumentam discretamente o nível de prontidão. Satélites são realocados. Redes de comunicação de emergência são ativadas. Você lê um vazamento anônimo dizendo que as principais potências já estão simulando cenários de impacto. Estimativas de zonas de destruição, possíveis tsunamis, falhas elétricas globais, nada disso é divulgado oficialmente, claro, mas os rumores estão por toda parte. E, enquanto você absorve essa avalanche de informações, outra notícia rouba as manchetes. A SpaceX, Blue Origin e outras empresas privadas entram no jogo. Pela primeira vez, governos pedem ajuda a corporações. Elon Musk publica um tweet enigmático. Se eles vierem buscar baterias, estamos prontos. A resposta? 1 milhão de curtidas em 5 minutos e 200 teorias da conspiração instantâneas. No meio dessa tempestade, um detalhe passa quase despercebido. Uma equipe de astrônomos do Havaí registra imagens infravermelhas de alta resolução do objeto. Pela primeira vez, conseguimos ver sua superfície com detalhes. E é aí que o mundo prende a respiração. O objeto tem um tom metálico, com áreas que refletem luz de forma normal, como se houvesse painéis embutidos na estrutura. Mas o mais perturbador são as marcas hexagonais, centenas delas, dispostas com precisão quase geométrica. No fórum da Universidade de Kyoto, um pesquisador escreve: se isso for um fenômeno natural, é o mais organizado da história do universo. Os acadêmicos, claro, não perdem a oportunidade de brigar. Historiadores discutem se estamos prestes a viver um momento Copérnico, comparando o possível impacto desse achado com quando descobrimos que a Terra não era o centro do universo. Outros, mais céticos, argumentam que estamos sendo iludidos por padrões que nosso cérebro quer encontrar, uma falha cognitiva conhecida como pareidolia. Você, sinceramente, não sabe quem acreditar. Mas, à medida que as imagens se espalham, você percebe uma mudança sutil no comportamento das pessoas ao seu redor. O assunto deixa de ser uma piada. As conversas nos cafés ficam mais baixas. Nas filas do mercado, você ouve sussurros sobre se preparar para o pior. Até as ruas parecem diferentes, como se a cidade estivesse tentando absorver um segredo pesado demais para ser dito em voz alta. À noite, você vai até a janela e olha para o céu. Ainda nada visível. Ainda longe demais. Mas você sente algo. Uma presença quase palpável, como se o universo estivesse te observando de volta. E, antes de dormir, um alerta vibra no celular. Reunião extraordinária transmitida ao vivo amanhã. Anúncio oficial sobre o objeto. Você sabe, no fundo, que o mundo nunca mais será o mesmo depois dessa coletiva. O mundo inteiro parecia estar à beira de um colapso psicológico. Não era um colapso repentino, barulhento e explosivo. Era um desmoronar silencioso, como se a mente coletiva da humanidade estivesse se partindo em milhões de pequenos fragmentos, quase imperceptíveis. Nos primeiros dias, as notícias sobre o problema no núcleo da Terra haviam causado pânico imediato, mas passageiro. As autoridades, os cientistas e até as forças armadas foram rápidas em preparar comunicados para conter o medo. Eles diziam que tudo estava sob controle, que os melhores especialistas do planeta estavam trabalhando juntos, que a situação era grave, mas gerenciável. Por algum tempo, isso funcionou. As pessoas voltaram para suas rotinas. O mundo continuou girando. Mas agora, algo havia mudado. Era difícil explicar. Não havia sirenes. Não havia explosões. Não havia quedas bruscas no fornecimento de energia. Tudo parecia igual, mas não estava. O campo magnético da Terra oscilava de forma sutil, e isso, embora parecesse algo distante, estava mexendo com as pessoas de maneiras que ninguém podia prever. Os médicos começaram a relatar casos cada vez mais frequentes de insônia profunda. Psiquiatras descreviam surtos de ansiedade coletiva, mesmo entre pessoas historicamente equilibradas. Crianças que sempre foram alegres começaram a chorar à noite sem motivo aparente. E você também sentia isso.
Era um peso invisível no ar, algo que se instalava na sua mente como um eco constante. Você acordava no meio da madrugada com o coração acelerado, mesmo sem ter sonhado nada. Começava a reparar em detalhes estranhos. O silêncio parecia mais denso, os cheiros mais intensos, os sons mais metálicos. Tudo no ambiente estava igual, mas havia um ruído escondido, como se a própria terra estivesse tentando te avisar de algo. Na televisão, os âncoras forçavam sorrisos, mas as olheiras denunciavam noites mal dormidas. Redes sociais viraram um campo de batalha entre negação e pânico absoluto. Alguns acreditavam que tudo era uma conspiração, outros tinham certeza de que o fim estava próximo. E, no meio disso, começaram a surgir os grupos do horizonte. Organizações secretas, comunidades fechadas e até líderes espirituais começaram a prometer respostas. Eles afirmavam que o desequilíbrio do núcleo não era apenas um fenômeno geofísico, mas algo espiritual, energético, e que somente aqueles preparados sobreviveriam. Muitos os chamavam de charlatões. Outros os seguiam cegamente. Enquanto isso, nos laboratórios subterrâneos, os cientistas sabiam da verdade. Eram eles que viam os dados reais. Eram eles que viam os gráficos do campo magnético oscilando como nunca antes na história registrada. Eram eles que percebiam que o problema não estava apenas crescendo, estava acelerando. Você começava a sentir, lá no fundo, que estava chegando o momento em que as máscaras cairiam. Não haveria mais como esconder. O pânico silencioso logo se transformaria em gritos audíveis. O alvorecer chega como uma névoa metálica, densa e silenciosa. Você caminha pelas ruas ainda desertas, percebendo como o mundo mudou, o ar parece pesado, carregado com algo que não é apenas ozônio ou umidade. É medo, ansiedade e expectativa misturados, quase tangíveis. O objeto, agora visível mesmo a olho nu, pulsa no horizonte como um farol alienígena, fazendo cada coração humano acelerar sem aviso. Nos laboratórios subterrâneos, a equipe científica ajusta os últimos parâmetros das simulações de desvio. Monitores exibem gráficos complexos e linhas de código, enquanto engenheiros anotam cada variável. O plano mais ousado envolve lançar sondas equipadas com propulsores nucleares sincronizados, capazes de alterar a trajetória do objeto sem fragmentá-lo. Cada movimento precisa ser milimétrico, qualquer erro e o impacto seria inevitável. Enquanto isso, o impacto psicológico na população continua a crescer. Pessoas que antes seguiam rotinas agora olham para o céu sem se mover, como se a própria gravidade tivesse mudado. Psicólogos explicam que o campo magnético instável combinado com a presença visível do objeto está causando distúrbios neurológicos e emocionais, levando a episódios de pânico silencioso e vertigem coletiva. Historiadores discutem se situações assim poderiam ter inspirado antigos mitos apocalípticos sobre cometas e meteoros. Em cidades costeiras, a tensão é quase palpável. Pequenos grupos se reúnem para discutir teorias sobre a origem do objeto, natural ou artificial. Alguns se refugiam em fé, outros em ciência, e uma minoria tenta ignorar a realidade. Você observa, intrigado, como a humanidade se divide e ainda assim compartilha a mesma ansiedade, como se todos respirassem a mesma sombra que o objeto projeta sobre o planeta. À noite, o céu se ilumina com fenômenos incomuns. Auroras boreais e austrais aparecem em latitudes inesperadas, provocando espanto e temor. Cientistas sugerem que essas manifestações são reações do campo magnético às interações com o objeto, mas você percebe algo mais profundo, quase como se a Terra estivesse enviando um aviso vivo. Dentro das bases de comando, simulações finais confirmam que o desvio é possível, mas arriscado. Cada sondagem será uma tentativa de conversar com a física e a gravidade, uma dança calculada entre tecnologia humana e forças cósmicas. Enquanto os relógios marcam os segundos, você sente que a decisão tomada nos próximos momentos pode determinar o destino de todo o planeta. E então, finalmente, a operação começa. Sondas são lançadas em rota sincronizada, e você observa os feixes de luz cortando a escuridão do espaço. A humanidade aguarda, unida na tensão silenciosa, consciente de que o próximo movimento pode salvar ou condenar tudo que conhecemos.
A operação de desvio começa cedo, antes do amanhecer, quando o planeta ainda está mergulhado em um silêncio profundo. Você observa as sondas de lançamento, cada uma iluminada por luzes de alerta, deslizando pelos tubos de propulsão com precisão quase cirúrgica. Os engenheiros ajustam o ângulo final, os cientistas conferem os cálculos, e você sente a tensão coletiva se condensando no ar como uma nuvem invisível, pronta para explodir a qualquer momento. O primeiro contato visual com o objeto é hipnotizante. Ele pulsa lentamente, quase respirando, e sua superfície reflete a luz de forma estranha, cintilando em tons metálicos que você jamais imaginou existir. É impossível ignorar a sensação de que há inteligência por trás daqueles movimentos, mesmo que ninguém possa provar. Cada sensor envia dados em tempo real, cada gráfico de trajetória é revisado 1000 vezes, e a equipe mantém a respiração contida, consciente de que qualquer desvio errado poderia ser catastrófico. Enquanto isso, a população continua a reagir ao fenômeno de maneiras imprevisíveis. Pessoas que antes ignoravam os alertas agora se agrupam em locais estratégicos, olhando para o céu, esperando sinais de sucesso ou fracasso. Há quem chore silenciosamente, outros que murmuram preces, e alguns que simplesmente se sentam em silêncio, absorvendo a magnitude do momento. Psicólogos estudam padrões de comportamento, constatando que a proximidade do objeto intensifica ansiedades latentes e cria uma espécie de histeria coletiva contida. Na base de comando, os primeiros testes de propulsão têm sucesso parcial. Pequenos ajustes na trajetória do objeto são visíveis nos monitores, mas não suficientes para garantir a segurança total do planeta. Cada milímetro de mudança é comemorado como uma vitória, mas a equipe sabe que o esforço real ainda está por vir. Historiadores e físicos discutem se tentativas anteriores de desviar corpos celestes, como a missão Deep Impact, poderiam ter inspirado técnicas agora aplicadas com urgência e precisão. Você percebe que o impacto psicológico não se limita apenas à ansiedade. Surgem curiosidades excêntricas. Algumas pessoas relatam ver padrões geométricos estranhos no objeto, como se estivesse comunicando algo. Outros afirmam sentir uma leve sensação de calor ou frio ao observar o céu. Enquanto a ciência busca explicações, a população interpreta sinais de formas místicas, reforçando a divisão entre fé, racionalidade e especulação. À medida que o dia avança, as sondas executam manobras complexas, ajustando propulsores e liberando pequenos impulsos nucleares simulados, medindo a resposta do objeto. Você acompanha cada detalhe, consciente de que a Terra e o objeto estão em uma dança cósmica, e qualquer passo em falso poderia ser definitivo. O suspense é quase físico, uma tensão que percorre a espinha de cada pessoa envolvida na operação. E então, no final do dia, os primeiros efeitos visíveis aparecem. O objeto desvia levemente da trajetória inicial. Pequenos brilhos e faíscas surgem ao longo de sua superfície, e a população observa em choque. É a prova de que a intervenção humana funcionou, ainda que parcialmente. A esperança começa a surgir, mas de forma contida, porque todos sabem que ainda há muito a ser feito, e que a verdadeira ameaça permanece, pulsando no espaço como um lembrete silencioso da fragilidade da vida na Terra. O desvio parcial do objeto trouxe um alívio momentâneo, mas também revelou consequências inesperadas. Você caminha pelas ruas e percebe mudanças sutis, quase imperceptíveis, que começam a afetar o planeta. Pequenos tremores aumentam em regiões anteriormente estáveis. O campo magnético oscila com frequência maior, causando distúrbios na comunicação, falhas elétricas e até problemas em sistemas de navegação de aviões e navios. Enquanto isso, a população sente cada oscilação. Algumas pessoas relatam vertigem ou uma sensação de desequilíbrio, outras experimentam sonhos vívidos e repetitivos, como se o planeta estivesse falando através de imagens subconscientes. Psicólogos estudam os fenômenos e percebem que a tensão coletiva amplifica percepções individuais, tornando cada efeito físico mais intenso na mente humana. Historiadores discutem se catástrofes semelhantes no passado poderiam ter causado mudanças culturais ou religiosas duradouras, deixando registros enigmáticos nos mitos antigos. Os cientistas, cientes do impacto psicológico e físico, trabalham em simulações avançadas para prever as próximas fases do desvio.
Cada manobra adicional deve ser calculada com precisão extrema, pois qualquer erro poderia ser catastrófico. Você acompanha a equipe ajustando propulsores, calibrando sensores e analisando os dados que chegam em tempo real. O objeto, ainda pulsando com energia própria, parece reagir às tentativas humanas de manipular sua trajetória, como se fosse consciente de cada ação tomada. Enquanto isso, as cidades enfrentam efeitos inesperados. Áreas costeiras registram mudanças mínimas no nível da água, pequenas tempestades aparecem em locais improváveis e o clima mostra instabilidades incomuns. A população reage de formas variadas. Medo, fascínio, superstição e curiosidade se misturam. Algumas pessoas acreditam que o objeto envia sinais, outros interpretam os fenômenos como presságios. A atmosfera psicológica global se torna uma mistura de tensão, esperança e terror silencioso. Curiosidades excêntricas surgem entre os observadores mais atentos. Alguns afirmam ver padrões geométricos na superfície do objeto, lembrando fractais ou circuitos eletrônicos complexos. Outros relatam sentir uma estranha sensação de calor ou frio ao olhar para ele. Enquanto a ciência busca explicações, a população interpreta sinais de formas místicas, reforçando a divisão entre fé, racionalidade e especulação. No centro de comando, cada ajuste de trajetória é comemorado, mas a equipe sabe que a ameaça continua. O objeto está vivo em certo sentido, ou, pelo menos, responde a estímulos como se tivesse consciência própria. Você percebe que a humanidade está aprendendo, adaptando-se e interagindo com forças além de seu controle direto, uma dança delicada entre tecnologia, natureza e psicologia coletiva. À noite, o mundo observa o objeto com fascínio e temor. Ele brilha intensamente, refletindo as luzes do planeta e pulsando de forma quase rítmica, como se respirasse. A população agora compreende a fragilidade da vida e a importância das decisões humanas. Cada movimento, cada cálculo, cada tentativa de comunicação ou desvio, se torna um ato de fé, ciência e coragem. Você sente, de forma quase física, que a próxima semana definirá se a Terra sobreviverá ou se sucumbirá à força que agora está em curso. A esperança persiste, mas é silenciosa, contida, carregada de respeito e consciência do risco que todos compartilham. O objeto agora está visivelmente maior no céu, uma presença que domina o horizonte como se fosse uma segunda lua, pulsando lentamente, hipnoticamente. Você sente um arrepio percorrer a espinha. Não é apenas frio, é a consciência de que cada segundo importa mais do que nunca. A aproximação crítica trouxe não apenas tensão física, mas um turbilhão psicológico. A população agora não apenas teme, mas sente a inevitabilidade do confronto. Nos centros de comando globais, a operação de desvio entra em uma nova fase. Sondas mais avançadas são lançadas, equipadas com sensores de ressonância e propulsores de precisão extrema. Cada ajuste na trajetória do objeto deve ser calculado com milésimos de segundo de diferença. Qualquer erro, por menor que seja, seria irreversível. Você acompanha os gráficos que se movem em tempo real, observando cada desvio minúsculo e sentindo a tensão coletiva da humanidade como uma força quase física. Enquanto isso, o impacto psicológico continua a crescer. Pessoas relatam sonhos compartilhados, lembranças vívidas e inexplicáveis de catástrofes passadas e futuras. Psicólogos estudam o fenômeno e sugerem que a presença do objeto, combinada com a instabilidade do campo magnético, está influenciando os impulsos neuronais, criando experiências subconscientes que se espalham como ondas entre grupos próximos. Historiadores discutem se tais eventos poderiam explicar relatos antigos de aparições celestiais ou premonições coletivas. Nas cidades, o clima reflete a tensão. Ventos inesperados sopram nas ruas, tempestades elétricas surgem em locais onde não há previsão, e auroras irregulares pintam o céu em cores que lembram circuitos vivos. A população reage de forma diversificada. Alguns se escondem, outros meditam ou tentam documentar cada fenômeno, enquanto poucos simplesmente observam em silêncio, hipnotizados pela magnitude do que está prestes a acontecer. A equipe científica percebe algo perturbador. O objeto parece responder a estímulos humanos.
Pequenos impulsos enviados pelas sondas provocam alterações sutis em sua trajetória e pulsos luminosos em sua superfície. É como se houvesse uma consciência ativa dentro do objeto, ou pelo menos uma interação complexa com os campos magnéticos e gravitacionais da Terra. Você sente a responsabilidade coletiva. A sobrevivência de todos depende da precisão, coragem e entendimento do que ainda não compreendemos totalmente. Entre os cidadãos comuns, surgem sinais de tensão moral. Debates éticos explodem sobre quem deve ter acesso à informação, quem deve decidir os próximos passos e até que ponto é justificável arriscar tudo por uma chance de sobrevivência. Pequenos grupos tentam criar planos de contingência, enquanto outros entram em negação completa, incapazes de aceitar a magnitude do desafio. E, enquanto a noite se aproxima, você observa o objeto se aproximando cada vez mais, pulsando com uma energia que parece quase viva. A Terra responde em pequenos sinais: tremores, oscilações do campo magnético e fenômenos atmosféricos incomuns, todos intensificando a sensação de urgência e responsabilidade coletiva. É o momento em que a ciência, a esperança e o medo colidem, lembrando a todos que cada decisão é crucial e que o próximo movimento da humanidade pode ser determinante para a sobrevivência do planeta. O céu agora está tingido de tons metálicos, reflexos de uma luz que parece vir de dentro do objeto. Você observa o horizonte, sentindo a terra tremer suavemente sob seus pés, como se estivesse respirando em sintonia com o que se aproxima. Cada oscilação no campo magnético envia um arrepio pela espinha coletiva da humanidade, e a percepção de urgência aumenta com a velocidade do objeto. Nos centros de comando, a equipe científica detecta padrões novos e inesperados. Pequenos pulsos luminosos na superfície do objeto começam a se organizar em sequências regulares, quase como uma linguagem primitiva de sinais. Os especialistas se perguntam se são reflexos naturais ou se o objeto realmente possui uma forma de inteligência consciente, capaz de reagir aos impulsos humanos. Você sente o peso dessa descoberta. Se for intencional, então a Terra não é apenas alvo, é participante de uma interação sem precedentes. Enquanto isso, a população reage de formas surpreendentes. Alguns grupos relatam ter vislumbres sincronizados em sonhos, imagens de luzes, formas e movimentos que correspondem aos pulsos observados pelos cientistas. Psicólogos teorizam que essas experiências podem ser induzidas pelas mudanças eletromagnéticas do planeta, afetando o córtex pré-frontal e criando uma espécie de consciência coletiva ampliada. Historiadores discutem se eventos semelhantes poderiam explicar registros antigos de fenômenos celestes interpretados como presságios ou mensagens divinas. O objeto responde a cada pequena manobra humana. Sondas enviam impulsos controlados e, em resposta, ele altera seu brilho e trajetória em micrograus detectáveis. É como se estivesse avaliando cada ação da humanidade, testando limites, medindo reação. Você percebe que cada decisão, cada ajuste, é uma dança delicada entre tecnologia, física e a incerta vontade de algo que parece vivo, ou ao menos consciente. No planeta, os efeitos físicos começam a se tornar mais pronunciados. Ondulações do campo magnético provocam falhas em sistemas de comunicação. Pequenas tempestades elétricas surgem em lugares inesperados, e o clima se comporta de maneira errática, refletindo a tensão global. Enquanto alguns observam fascinados, outros sentem medo e desespero. A ansiedade coletiva se intensifica, amplificada pelo silêncio pesado do mundo esperando por respostas. Você nota também um efeito curioso. Pessoas isoladas ou em grupos pequenos relatam sentir uma espécie de calor ou frio sutil, quase como se a presença do objeto interagisse com seus corpos de maneira física, ainda que indetectável por instrumentos. Cientistas chamam isso de fenômeno marginal, mas a população interpreta como sinais de comunicação, prenúncios ou advertências. À medida que a noite cai, os pulsos do objeto se tornam mais regulares e coordenados, criando um ritmo quase musical, que ecoa nos sensores de laboratório e nos relatos de civis em todo o mundo. É a primeira indicação clara de que a humanidade não está apenas enfrentando um corpo celeste, está envolvida em uma forma de interação direta, onde cada ação e cada decisão podem alterar o curso do evento. E você percebe, enquanto observa essa dança de luz,
energia e consciência, que a próxima semana será decisiva. Cada manobra das sondas, cada ajuste de trajetória, cada observação científica e cada reação humana se tornam peças cruciais em um jogo de sobrevivência planetária, onde erro e acerto coexistem na mesma tensão silenciosa, mantendo todos os corações humanos em alerta. A manhã se levanta com uma quietude quase sobrenatural. Você caminha pelas ruas e sente que o mundo inteiro está contido, suspenso em uma expectativa coletiva que faz cada passo parecer pesado. O objeto brilha no horizonte, maior e mais pulsante do que nunca, e os cientistas agora estão certos de que é capaz de reagir à nossa presença. A Terra inteira parece segurar a respiração. Nos centros de comando, uma equipe internacional lança a primeira tentativa de comunicação direta. Não há palavras, apenas sinais codificados, pulsos de energia sincronizados com frequências específicas, projetados para estabelecer um padrão reconhecível. Os engenheiros ajustam o ritmo, enquanto os astrofísicos analisam a resposta do objeto, cada pequeno brilho ou alteração na trajetória sendo registrado e interpretado como possível sinal de recepção. Você sente que cada pulso é uma pergunta e cada reflexo é uma resposta, uma conversa silenciosa entre a humanidade e algo além de sua compreensão. Enquanto isso, a população vive a tensão de forma quase ritualística. Grupos se reúnem para observar o céu, repetindo padrões simples de luz ou som, imitando a tentativa científica. Psicólogos registram que essa participação coletiva reduz, ainda que temporariamente, a ansiedade. O medo se transforma em foco, uma energia compartilhada que amplifica a sensação de controle, mesmo que ilusório. Historiadores discutem se práticas antigas de comunicação com o cosmos, como tambores ou sinais de fumaça, podem ter tido efeitos psicológicos semelhantes, fortalecendo a coesão social diante do desconhecido. O objeto responde de forma sutil, mas inequívoca. Sua pulsação muda, emite pequenas variações de brilho e altera levemente a trajetória. Cada ajuste dos cientistas provoca uma reação que parece intencional. Você percebe que não estamos apenas observando, mas interagindo, e que cada movimento tem consequências imediatas e tangíveis. No planeta, os efeitos físicos continuam a se manifestar. Flutuações no campo magnético provocam apagões localizados, interferência em satélites e uma sensação coletiva de vertigem. Pequenas tempestades aparecem em regiões improváveis, e fenômenos luminosos dançam nos céus, refletindo a tensão energética entre a Terra e o objeto. A população interpreta esses sinais de formas diversas, uns com fascínio científico, outros com crença espiritual, reforçando o sentimento de interdependência entre ação humana e resposta cósmica. Curiosidades excêntricas surgem. Algumas pessoas afirmam ouvir sons baixos e ritmados, quase musicais, enquanto observam o objeto. Outras sentem uma estranha pressão ou calor em determinadas partes do corpo. Cientistas consideram marginal, mas a experiência é universal o suficiente para despertar uma sensação de conexão coletiva, como se a Terra estivesse participando do diálogo. Ao anoitecer, a tentativa de comunicação se torna mais complexa. Sondas adicionais são lançadas, combinando pulsos de energia, microondas codificadas e sequências de luz coordenadas. Cada movimento é meticulosamente registrado, e você percebe que a humanidade está em seu ponto mais vulnerável e mais esperançoso. É um jogo de precisão, paciência e coragem, onde cada decisão pode determinar não apenas a trajetória do objeto, mas a sobrevivência de todos os seres humanos. Enquanto observa tudo, você sente que a consciência coletiva da humanidade e da Terra está se fundindo em um único esforço, uma dança de luz, energia e expectativa. O objeto pulsa em resposta, mais claro a cada hora, e você entende que a próxima etapa dessa interação definirá o futuro de todos nós. O céu está carregado de uma energia silenciosa, pulsando com uma regularidade quase hipnótica. Você observa e percebe que o objeto não é apenas uma massa de rocha ou metal. Cada brilho, cada pulso de luz parece responder às nossas tentativas de comunicação, sugerindo uma inteligência por trás de sua aparência imponente. A Terra inteira parece segurar a respiração, e você sente o peso desse momento coletivo, como se o planeta estivesse consciente de que algo extraordinário está acontecendo.
Nos centros de comando, debates fervilham. Cientistas, engenheiros e líderes mundiais analisam cada resposta do objeto, tentando decifrar padrões que possam indicar intenção ou linguagem. Alguns veem sinais claros de inteligência, outros são céticos, considerando os pulsos como fenômenos naturais complexos. Historiadores discutem se antigas civilizações podem ter interpretado interações semelhantes como mensagens divinas, reforçando a ideia de que a humanidade sempre buscou significado no cosmos. Enquanto isso, a população sente os efeitos psicológicos de maneira intensa. Pessoas relatam visões compartilhadas, sensações físicas estranhas e um aumento da percepção de padrões no céu. Psicólogos observam que o medo inicial se transforma em uma mistura de fascínio e ansiedade, criando uma espécie de transe coletivo. Pequenas comunidades organizam vigílias noturnas, sincronizando luzes e movimentos para responder ao objeto, numa tentativa de participar do diálogo global. A equipe científica aumenta a complexidade das transmissões. Pulsos de luz, micro-ondas codificadas e sequências de energia são combinados em padrões matemáticos projetados para serem reconhecíveis por qualquer inteligência avançada. Cada reação do objeto é analisada, registrada e comparada com modelos de comunicação possíveis. Você percebe que a interação é delicada, quase como tocar uma corda vibrante. Qualquer movimento em falso pode comprometer semanas de esforço. O objeto responde com uma precisão crescente. Mudanças sutis em sua trajetória, padrões de luz coordenados e pequenas emissões de radiação indicam que ele está processando informações. Cientistas especulam se essas respostas sugerem curiosidade, avaliação ou até mesmo compreensão de nossas intenções. A dúvida permanece: será um ser vivo, uma inteligência artificial avançada ou apenas uma coincidência cósmica perfeitamente calibrada? Enquanto a Terra observa, fenômenos físicos continuam a se manifestar. Auroras em latitudes incomuns, variações no campo magnético e pequenas perturbações climáticas. A população interpreta esses sinais de maneiras diversas, alguns cientificamente, outros espiritualmente, reforçando a sensação de interdependência entre ação humana e resposta cósmica. Você nota também efeitos curiosos. Pessoas relatam ouvir sons rítmicos, quase musicais, ao observar o objeto. Outros sentem uma leve pressão ou calor que se correlaciona com os pulsos de luz. Cientistas chamam de efeitos marginais, mas é impossível ignorar que a percepção humana parece sintonizar com o objeto de maneira única. Ao final do dia, a comunicação torna-se mais coordenada e precisa. Sondas ajustam trajetórias, pulsos de energia são calibrados, e a humanidade observa, simultaneamente maravilhada e temerosa. Você sente que o próximo passo será decisivo, pois o objeto parece responder de maneira que sugere compreensão e potencial cooperação. A tensão psicológica coletiva é intensa, mas uma esperança silenciosa começa a se espalhar. Talvez possamos não apenas sobreviver, mas interagir e aprender com esta presença cósmica. O planeta inteiro está em estado de vigilância silenciosa. Você percebe que cada cidade, cada estação de monitoramento e cada comunidade remota está conectada por um esforço comum, uma coordenação global sem precedentes. Satélites, sondas e estações de comunicação trabalham em perfeita sincronia, enquanto equipes científicas ajustam cálculos de desvio com precisão milimétrica. Cada decisão tomada neste momento pode determinar o destino da humanidade inteira. O objeto continua a pulsar, sua superfície refletindo sinais enviados de forma quase consciente. Cientistas observam padrões cada vez mais complexos, interpretando variações de brilho, cores e microtraços de radiação como respostas intencionais. Há debates acalorados. Alguns defendem que se trata de uma inteligência consciente, outros insistem que são apenas reações naturais de um corpo cósmico com propriedades desconhecidas. Historiadores comentam que fenômenos desse tipo poderiam ter inspirado relatos antigos de seres ou deuses celestes, reforçando a percepção de que a humanidade sempre buscou significado no universo. Enquanto isso, você sente o efeito psicológico coletivo. O medo ainda está presente, mas a tensão se mistura com uma esperança silenciosa, quase religiosa. Pessoas relatam ver padrões geométricos no céu,
ouvir sons rítmicos e sentir uma leve vibração no corpo quando o objeto responde aos pulsos humanos. Psicólogos explicam que a interação constante está criando um fenômeno de resiliência coletiva, onde a ansiedade se transforma em foco e determinação compartilhados. Nos centros de comando, ajustes finais nos propulsores e nas sondas são feitos. Cada manobra é medida com precisão extrema. Pequenos impulsos calculados podem alterar a trajetória do objeto o suficiente para evitar impacto direto com a Terra. É um equilíbrio delicado entre física, tecnologia e timing, como se a humanidade estivesse tocando uma corda invisível de forças cósmicas, buscando harmonia com algo muito maior que si mesma. A Terra responde também de maneira sutil. Pequenas oscilações do campo magnético, tremores quase imperceptíveis e fenômenos climáticos localizados indicam que o planeta está participando ativamente da tentativa de desvio. É como se a Terra e o objeto estivessem dançando uma coreografia complexa, e a humanidade estivesse aprendendo os passos em tempo real. A população continua a observar. Pequenos grupos organizam vigílias noturnas, sincronizando luzes e movimentos para complementar as transmissões científicas. É uma participação simbólica e psicológica, que fortalece a sensação de que cada indivíduo tem um papel na sobrevivência coletiva. Histórias de experiências excêntricas se espalham. Sons rítmicos ou visuais estranhos percebidos por cidadãos em locais distintos reforçam a sensação de que a comunicação com o objeto é de alguma forma real e tangível. À medida que a noite cai, os sinais de progresso tornam-se visíveis. O objeto desvia levemente, mas de forma suficiente para confirmar que o desvio coordenado é viável. Cada pequeno sucesso é comemorado silenciosamente nos centros de comando e em lares ao redor do mundo. Você sente uma mistura de alívio e fascínio. A humanidade não apenas sobreviveu ao medo inicial, mas está aprendendo a interagir e cooperar com forças além de sua compreensão direta. O céu pulsa, brilhando em padrões que parecem quase musicais, e você percebe que a próxima fase será decisiva. A última série de ajustes precisa garantir que o objeto siga uma trajetória segura, evitando qualquer risco de colisão. É um momento de tensão extrema, mas também de esperança silenciosa, onde cada ação humana e cada reação do objeto caminham juntos em direção a um final que todos desejam ver. O planeta parece prender a respiração. Você observa o objeto no horizonte, agora maior, mais próximo e pulsando com uma intensidade que parece quase consciente. Cada segundo é carregado de tensão, como se o universo inteiro estivesse assistindo à próxima jogada. Nos centros de comando, os últimos cálculos são revisados uma última vez, milímetros de ajuste, microsegundos de precisão. Uma pequena falha agora poderia ser irreversível. As sondas finais são lançadas, suas trajetórias perfeitamente sincronizadas. Pulsos de energia, microondas codificadas e padrões de luz são enviados de forma coordenada, enquanto o objeto responde com brilhos intensos e pequenas variações em sua trajetória. Cientistas observam cada alteração, ajustando continuamente o plano. É uma dança de precisão entre tecnologia humana e forças cósmicas, onde cada movimento tem consequências tangíveis e imediatas. A população mundial observa em silêncio coletivo. Ruas estão quase vazias, mas cidades inteiras mantêm vigilância, transmitindo imagens do céu e dos instrumentos de medição. Psicólogos relatam que a ansiedade coletiva atingiu seu ápice, mas também que o engajamento ativo na observação e interpretação dos sinais está criando uma sensação inédita de propósito compartilhado. Historiadores discutem se eventos de tal magnitude poderiam gerar mitos futuros, lendas que explicariam a colaboração humana frente ao desconhecido. À medida que as sondas se aproximam do objeto, pequenas faíscas de luz e energia emanam de sua superfície. Cada reação é analisada e traduzida em ajustes imediatos. Você sente, quase fisicamente, a tensão no ar, uma mistura de medo, esperança e fascínio que percorre cada pessoa envolvida, direta ou indiretamente. Alguns relatam ouvir padrões rítmicos de som ou sentir leves vibrações em seus corpos, reforçando a sensação de interação direta entre humanidade e objeto. No planeta, sinais sutis de cooperação natural surgem. Oscilações magnéticas, pequenas tempestades localizadas e auroras irregulares parecem sincronizar com os pulsos das sondas,
como se a Terra estivesse ajudando conscientemente no processo de desvio. Cientistas monitoram e interpretam cada efeito, entendendo que a sobrevivência depende não apenas da tecnologia, mas também de uma espécie de sintonia com as forças naturais e cósmicas. Finalmente, os ajustes finais são feitos. O objeto começa a desviar visivelmente de sua trajetória inicial, seguindo um caminho seguro que evita colisão direta com a Terra. O alívio é silencioso, profundo e coletivo. Você percebe que a humanidade não apenas sobreviveu, mas demonstrou uma capacidade inédita de coordenação, paciência e engenhosidade. É um momento de êxtase silencioso, onde ciência, coragem e esperança se unem de maneira palpável. Enquanto o objeto se afasta, pulsando de forma menos intensa, o planeta emite pequenos sinais de equilíbrio. Tremores diminuem, auroras recuam para suas latitudes naturais, e o campo magnético estabiliza gradualmente. A população observa, ainda ansiosa, mas com a percepção de que o pior passou, e que cada ação humana teve um papel crucial nesse resultado histórico. Você sente uma mistura de alívio e reverência. A Terra, o objeto e a humanidade participaram de uma coreografia cósmica única, onde precisão, coragem e interação foram decisivas para a sobrevivência. E mesmo com o coração ainda acelerado, você percebe que um sentimento profundo de esperança silenciosa começa a se espalhar, preparando todos para o próximo capítulo da existência planetária. A Terra finalmente respira. Você caminha sob o céu agora tranquilo, sentindo a brisa suave nos cabelos e percebendo que o planeta recuperou seu ritmo natural. O objeto se afastou, pulsando cada vez mais fraco, quase como se estivesse se despedindo. É impossível não sentir uma mistura de alívio, fascínio e gratidão silenciosa por ter presenciado algo que vai além de qualquer experiência cotidiana. Nos centros de comando, os últimos registros da sonda são analisados. Os cientistas confirmam que a trajetória do objeto foi alterada com sucesso, e que a cooperação entre tecnologia e engenhosidade humana e, de maneira surpreendente, os sinais sutis do próprio planeta foram decisivos. Você observa os gráficos finais, os padrões de luz e as medições de energia, sentindo a grandiosidade de tudo que foi conquistado. Enquanto isso, a população global experimenta uma calma inédita. Pessoas caminham ao ar livre, respiram fundo e olham para o céu sem medo. Psicólogos explicam que a tensão intensa agora se dissolve em um sentimento coletivo de segurança e resiliência, reforçado pela experiência compartilhada. Historiadores especulam que este evento será registrado não apenas como um marco científico, mas também como um episódio que uniu a humanidade de forma inesperada, criando memórias e lições que durarão por gerações. Curiosidades excêntricas ainda surgem. Alguns observadores relatam pequenos brilhos residuais no céu, padrões geométricos efêmeros, ou uma sensação de leve calor e energia positiva. Cientistas chamam de fenômenos marginais, mas a percepção humana os torna memoráveis, quase mágicos, lembrando que a interação com o objeto deixou marcas tanto físicas quanto emocionais. À medida que o Sol se põe, o planeta emite sinais de equilíbrio. O campo magnético se estabiliza, os tremores cessam e as auroras retornam às suas cores naturais, suaves e reconfortantes. O mundo parece respirar junto com você, em uma sensação de harmonia restaurada. É o momento em que cada pessoa pode sentir que, apesar da vulnerabilidade diante do cosmos, a humanidade mostrou capacidade de ação, coragem e cooperação. Você percebe também o efeito psicológico final. O medo deu lugar à reflexão silenciosa, o pânico se transformou em gratidão, e a ansiedade coletiva se suavizou em uma sensação de paz profunda. As pessoas agora olham para o céu com admiração e respeito, conscientes de que o universo é vasto, misterioso e, de certa forma, responsivo. Enquanto a noite avança, você sente que tudo está seguro. O planeta continua seu movimento, sereno e estável, e a humanidade aprendeu lições valiosas sobre colaboração, paciência e a importância de agir com consciência diante de desafios cósmicos. É uma oportunidade de renovar a confiança no futuro, de perceber que, mesmo em situações extremas, é possível criar soluções e manter a esperança viva. Você caminha lentamente, absorvendo o silêncio reconfortante da noite, observando as estrelas familiares e o céu limpo,
e sente a segurança que só a experiência de sobrevivência e aprendizado coletivo pode trazer. Cada respiração é profunda e calma, cada passo é tranquilo, e você percebe que, apesar de tudo, a vida segue, mais forte e resiliente do que nunca. Agora, ao fechar os olhos ou simplesmente se acomodar, é possível sentir a paz que permeia a terra, a sensação de segurança restaurada e a esperança silenciosa que permanece, pronta para inspirar novas jornadas. É o momento de relaxar, de respirar fundo e deixar que a serenidade do universo se infiltre em cada célula do corpo, sabendo que o mundo, de fato, se equilibrou novamente.